Olá! Nesta videoaula, iremos explicar melhor um conflito que ocorreu após o término da Guerra Fria, que era o conflito ideológico entre o lado capitalista ocidental e o socialista oriental do planeta. Tudo começou antes do término da Guerra Fria, com o surgimento de uma organização terrorista. Durante a década de 80, houveram diversas invasões soviéticas no Afeganistão, e em contraponto a estas invasões, surge uma organização com o objetivo de expulsar tropas soviéticas. E então, a Al-Qaeda foi formada. Neste período, os Estados Unidos treinaram e armaram esta organização para poderem combater os soviéticos que ali haviam invadido. Porém, após a derrota desses invasores, a Al-Qaeda não continuou aliada aos Estados Unidos. Com o motivo deles terem invadido a sua terra sagrada, seja com a exploração de riquezas naturais ou com a instalação de bases militares, a Al-Qaeda se virou contra eles e iniciou uma campanha contra os estadunidenses. Com o ódio acumulado da maior potência mundial pelo controle de suas regiões, a Al-Qaeda arquitetou um plano terrorista contra os Estados Unidos. Osama Bin Laden foi responsável por orquestrar todos os ataques, financiando e liderando eles, junto de Khalid Sheikh Mohammed, que arquitetou todo o plano. Bom, todos conhecem o dia 11 de setembro por ter sido um dos piores ataques terroristas do século. E foi. Neste dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. 2 aviões ficaram encarregados de atingir as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center, onde abrigava milhares de pessoas, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Ambos os prédios, 2 horas depois de terem sido atingidos, acabaram por desmoronar, destruindo e causando outros danos. Muitas pessoas morreram por causa da fumaça tóxica, e também, em meio ao pânico, mais de 200 pessoas pularam do prédio em direção à morte. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington, D.C. Esse avião levou apenas um décimo do edifício. O quarto avião caiu em um campo aberto próximo de Shanksville, na Pensilvânia, pois alguns passageiros conseguiram retomar o controle da aeronave que tinham reencaminhado na direção da Casa Branca. Houve 2.996 mortos, incluindo os 19 terroristas, tendo também 6.291 feridos que conseguiram sobreviver. Em homenagem a essas milhares de pessoas que morreram, foram construídos memoriais. Um deles, no local das Torres Gêmeas, foi construído o Memorial e Museu Nacional 11 de Setembro. Foi feito uma floresta de árvores com 2 piscinas quadradas no centro, onde estavam localizadas as Torres Gêmeas. Também construído o Memorial do Pentágono. O memorial é ao ar livre e fica bem ao lado do Pentágono, e é composto por 184 bancos que representam cada vítima. O memorial mais recente, mas não menos importante, é o Memorial Nacional do Voo 93, que engloba o espaço de 9 quilômetros quadrados onde o avião se chocou. Depois do atentado de 11 de setembro, o mundo inteiro sofreu consequências. Os Estados Unidos, através de George W. Bush, declararam guerra ao terror. E assim, Estados Unidos e seus aliados mandavam cada vez mais tropas para o Oriente Médio. E no mesmo ano, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, assim começando a Guerra do Afeganistão em 7 de outubro de 2001. 2 anos depois, o Iraque também foi invadido, que acabou tirando Saddam Hussein do poder e, assim, o prendendo, e em 2006 ele foi executado. 10 anos depois do atentado, no governo de Barack Obama, na Operação Lança de Netuno, no Paquistão, onde vários soldados de elite dos Estados Unidos localizaram a casa onde Osama Bin Laden estava escondido e assim invadiram ela com o suporte da CIA, e o terrorista foi morto no meio de um tiroteio.